Começou a temporada 2021 da Fórmula E e começou com um brasileiro brilhando. Sérgio Sete Câmara largou na primeira fila, fez uma excelente corrida e a gente vai falar disso nessa edição do Giro Mundo Afora, que fala também a respeito dos brasileiros no kart que estão fazendo bonito lá na base da caminhada rumo à Fórmula 1. Falando em Fórmula 1, a gente tem divisões de base com novidades a respeito de brasileiros que anunciaram o que vão fazer em 2021. Então aperta os cintos que está começando o Giro Mundo Afora. A nossa viagem começa pela Arábia Saudita, que recebeu nesse fim de semana a primeira rodada de 2021 da Fórmula E, que agora é um campeonato mundial, chancelado pela FIA. Então significa que o campeão dessa temporada vai ter lá o seu nome entre os campeões mundiais de 2021, junto com a Fórmula 1, com o Mundial de Rally, com o Mundial de Endurance, entre outras categorias. E a Fórmula E abriu a sua temporada lá na Arábia Saudita com uma rodada dupla, uma prova na sexta e uma no sábado. No sábado a gente teve brilho brasileiro com o Sérgio Sete Câmara, que largou na primeira fila. Foi ali um fim de semana que começou difícil para ele bateu no treino livre, teve uma punição para a equipe na primeira corrida, que ele terminou lá atrás por conta dessa punição, mas no sábado o Serginho brilhou, foi o mais rápido no grupo dele na classificação, largou em segundo no grid, brigou muito lá na frente com esse carro que a gente sabe que não é um carro dos mais velozes da categoria e ainda mais sendo o carro do ano passado, já que a equipe que terminou em último no campeonato passado não trocou esse carro ainda para a temporada de 2021 e o Serginho terminou na bandeirada em sexto lugar, mas contou aí com as punições ao Jean-Eric Vergne e ao Nick Cassidy e subiu para a quarta posição. Logo depois que terminou a corrida, o Serginho deu uma declaração contando como é que foi essa aventura aí de terminar entre os primeiros colocados na Fórmula E. Fala, Serginho! Eu estou extremamente satisfeito com o resultado de hoje. Acredito que, por mais otimista que qualquer pessoa da equipe for, ninguém diria que a gente teria largado na primeira fila hoje, colocado os dois carros na Superpole e nem muito menos ter mantido um bom resultado na corrida e botando os dois carros na zona de pontuação, né? Considerando que esse é exatamente o mesmo carro que ano passado mal conseguiu marcar pontos, né? Isso mostra que as pessoas que chegaram na equipe, né, conseguiram trabalhar e já no curto prazo a gente está vendo resultados. E agora acredito que a gente tem que celebrar hoje, porque tem que celebrar, sabe? Foram muitos dias de trabalho, fechado dentro do workshop, numa sala de simulador escura, trabalhando para colher o fruto hoje, então tem que celebrar um pouco, mas a gente tem que logo também focar para seguir esse trabalho que proporcionou esses ótimos resultados hoje e eu não tenho dúvida que a gente tem toda a capacidade do mundo de fazer isso. Legal, a gente torceu muito e ficou muito feliz por esse resultado. Então bora dar uma repassada aí na classificação, como é que ficaram essas duas corridas do fim de semana. O Nick De Vries da Mercedes ganhou a primeira corrida, seguido pelo Eduardo Mortara da Venturi e do Mitch Evans da Jaguar. O Lucas de Grassi chegou na nona posição e o Serginho em 20º. Já na corrida 2, a corrida de sábado, o Sam Bird ganhou com a Jaguar, com o Robin French da Virgin na segunda posição e o atual campeão, Antônio Félix da Costa, o português, chegando em terceiro lugar com a DS Tech Cheetah. O Sete Câmara foi o quarto, como a gente acabou de contar para você, e o Lucas de Grassi foi o oitavo colocado. O Lucas de Grassi teve uma etapa mais discreta que o habitual, a gente está acostumado a ver o Lucas aí andando entre os primeiros colocados, né? Mas a Audi está vivendo aí uma transição, vai sair ao fim dessa temporada e foi uma classificação muito difícil para o Lucas, né? Eu até anotei aqui, ele saiu do 16º lugar na primeira corrida para terminar em nono e do 15º lugar na corrida 2 para terminar em oitavo, ou seja, ele ganhou muitas posições, ele fez o que ele costuma fazer sempre, mas não foi o suficiente para chegar ali no pódio. Bom, como é que está o campeonato? Nick De Vries liderando com 32 pontos, Sam Bird com 25 e o Robin French com 22. O Sérgio Sete Câmara está com 9 pontos na nona posição e o Lucas de Grassi com 6 pontos na 14ª posição. A próxima etapa, EPRI de Roma, dia 10 de abril, e a gente vai estar ligado e na torcida pelos brasileiros.
E a gente parte para a Europa para falar dos brasileiros rumo à Fórmula 1. Teve novidade aí, teve anúncio nessa semana e um dos anúncios veio do Guilherme Samaia, que disputou a temporada da Fórmula 2 no ano passado e confirmou que vai seguir na categoria em 2021. Só que ele troca de equipe. Ele saiu da equipe Campos, em que ele disputou a temporada passada sem pontuar, e foi para a equipe Charus, que é a equipe que o Pedro Piquet disputou a temporada passada. Então isso significa que nós vamos ter 3 brasileiros na Fórmula 2 em 2021. O Filipe Drugovich correndo pela Univirtuose, que é uma das principais equipes, o Gianluca Petekoff, que vai correr na equipe Campos, e o Guilherme Samaia correndo na equipe Charus. Quando a gente vai ver esses brasileiros na pista? Testes da Fórmula 2, dias 9, 10 e 11 de março, em Sakhir, no Bahrein. Serão várias corridas, várias etapas, agora com rodadas triplas. A gente vai falar mais sobre isso quando chegar perto do começo do campeonato, para você entender melhor qual vai ser o formato da Fórmula 2 e da Fórmula 3 nessa temporada. Então fica de olho. No Brasil a gente vai ter transmissão do Band Esportes aí da Fórmula 2 para você torcer pelos brasileiros que estão na divisão de acesso da Fórmula 1. E entre o pessoal que está aí iniciando a sua caminhada, ainda está um pouco longe da Fórmula 2, a gente também teve novidade. O Gabriel Bortoleto, que no ano passado disputou a Fórmula 4 italiana, foi o 5º colocado nessa temporada, ganhou corrida nessa categoria, que é uma das categorias de entrada depois do kart para os monopostos, né? E é uma das principais, uma das mais difíceis. O Gabriel anunciou que vai dar um passo na sua carreira, vai subir de categoria. Ele vai para a Fórmula Regional by Alpine. Que categoria é essa? Aquela categoria que veio da fusão da Fórmula Renault com a Fórmula Regional. A Fórmula Renault foi aquela que o Caio Collet foi vice-campeão no ano passado, e a Fórmula Regional é a que o Gianluca Petekoff venceu no ano passado. Essas categorias se fundiram e agora é uma categoria só, e o Gabriel Bortoleto vai competir pela equipe DR Fórmula. Ele mandou uma mensagem pra gente falando a respeito desse desafio. Fala, Gabriel! Fala, Grum, tudo bem? Gabriel Bortoleto aqui. Vim dar uma passada para comentar um pouquinho da minha temporada de 2021. Vou competir na Fórmula 3 Regional by Alpine, que é a junção da Fórmula 3 Regional, que foi a que o Gianluca foi campeão ano passado, junto com a Fórmula Renault, que é a que o Caio competiu ano passado. Bom, estou muito ansioso para a temporada começar. Estou indo para a Itália dia 11 de março agora, para começar os treinos e tudo. Estou bem focado, treinando bem na academia também. E eu vou estar competindo na DR Fórmula, que é uma equipe um pouco menor, que é a que eu competi ano passado na Fórmula 4, mas é uma equipe que eu acredito que a gente possa fazer ótimos resultados juntos. A gente está bem focado para ter esses resultados. Minha expectativa para o campeonato principalmente é pegar experiência, aprender bastante sobre o carro. É um carro totalmente diferente do Fórmula 4, outra perspectiva sobre tudo, aerodinâmica, motor bem mais forte, e eu estou bem ansioso para conhecer mais sobre o carro também. Mas eu também espero conseguir algumas vitórias, pódios, porque acredito que se a gente conseguir acertar tudo bonitinho, a gente consegue fazer ótimos resultados. E o pessoal deve estar se perguntando porque eu acabei saindo da Prema, né, indo para a DR, que é uma equipe menor. Bom, a gente teve uma situação na Prema de competir ano passado na Fórmula 4. Me identifiquei, a equipe é uma equipe bem profissional, bem legal, mas a gente decidiu ir para um outro caminho, para uma equipe um pouco menor. O pessoal estava disposto a trabalhar bastante, ter ótimos resultados, e a gente acelerar o máximo que dá e desenvolver o carro, né? Isso principalmente. Bom, mas é isso. Vamos ver o que o ano nos espera. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá, acompanhem, torçam bastante e vamos acelerar juntos. Valeu! Valeu, Gabriel. A gente está sempre na torcida, então já sabe. Ganhou corrida, fez pódio, manda mensagem pra gente manter contato aqui no Giro Mundo Afora. E um piloto que já passou pelas divisões de base da Fórmula 1, já disputou Fórmula Renault, já disputou GP3, voltou para o Brasil para fazer Stock Car, também anunciou que vai competir na Europa em 2021, mas não em monopostos, e sim em carros de GT. O Bruno Batista, que é uma das revelações da Stock Car, um dos mais jovens pilotos da Stock Car, já venceu corridas também, ele vai competir no GT World Challenge europeu, que é o antigo Blancpain
GT Series, aquele campeonato que foi fortíssimo uns anos atrás. O Bruno vai fazer as 5 etapas do torneio Endurance. Ele vai correr de Mercedes AMG na equipe Get Speed, incluindo aí 2 corridas muito importantes, os 1000 km de Paul Ricard e as 24 horas de Spa-Francorchamps. O mais importante, não bate data com a Stock Car, então ele não vai perder corrida nem lá na Europa e nem aqui no Brasil. Então, sucesso, Bruno, a gente espera ver você aí no pódio do GT World Challenge Europe. E entre a molecada que está começando sua trajetória, ainda nem passou para o automobilismo, está lá no kart, a gente também está muito bem representado no kartismo europeu, com grandes nomes fazendo bonito. Nesse fim de semana teve a abertura do campeonato europeu, cujo nome é WSK Super Masters, mas a gente chama aqui de campeonato europeu. E quem ganhou na classe OK foi o brasileiro Rafael Câmara, que já vinha de vitória nessa mesma pista de Adria. Ele ganhou na semana anterior o WSK Champions Cup, portanto manteve a hegemonia dele nessa classe OK, vencendo aí de uma maneira, a maneira Rafa Câmara, como você que acompanha o podcast Mundo Afora já ouviu a gente falar, né? Ele vem cozinhando, comendo pelas beiradas e ganha ali no finalzinho. Ele tomou a liderança ali na metade da corrida, seguiu para a vitória e escalou o pelotão, vindo da 6ª posição para vencer lá em Adria. A gente destaca aí, além da vitória do Rafa Câmara, o Matheus Morgato, que chegou na 16ª posição, o Emo Fittipaldi, 21º, e o Ricardo Gracia, 22º. Não se assuste com esses números, porque são muitos concorrentes. Chega a ter grids de 80, 90 pilotos inscritos. Então, você terminar ali entre os 15 e 20 primeiros é uma coisa muito forte dentro do kartismo europeu. E a gente, inclusive, teve outra classe competindo, não só a classe OK, a classe OK Júnior, com outro piloto brasileiro fazendo bonito. Nesse caso, o Matheus Ferreira, que foi para o pódio nessa classe OK Júnior, nessa final, que teve também o Miguel Costa na 24ª posição. Miguel Costa que ganhou mais de 50 posições ao longo do final de semana, teve um problema no classificatório, na tomada classificatória, e veio subindo, ganhando várias posições. Então é isso, 93 inscritos no campeonato. A gente teve o piloto brasileiro chegando a menos de 3 décimos do segundo colocado, batendo ali na trave pela vitória. Então, para a gente ficar de olho, próxima etapa do Campeonato Europeu, 14 de março em La Conca, na Itália. A temporada segue na toda e se você quer saber mais sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional, fica a dica. Podcast Mundo Afora, assina o feed de podcasts do F1 Mania, procura lá no seu agregador favorito por F1 Mania e assina, ativando as notificações você vai ver. Toda semana tem o podcast Mundo Afora lá no feed do F1 Mania. E fica ligado aqui nos próximos conteúdos do Fórmula 1 para você conhecer um pouco mais aqui do nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!